Graça e paz, meus queridos. Hoje é terça-feira e estamos agora falando a respeito do que aconteceu com Jesus em Jerusalém na terça-feira. Tá? Observando então, conforme a gente tinha falado, Jesus ele entrou no templo, tá? No domingo, examinou, olhou, voltou para o Monte das Oliveiras. No outro dia ele voltou lá com os seus discípulos e purificou o templo da sua corrupção e ganhou um renovado ódio dos escribas, dos fariseus e de toda a elite religiosa na época, a elite religiosa corrupta. Nesse mesmo dia ele amaldiçoa a figueira. Na terça-feira eles passam lá e a figueira havia sido seca, havia secado de tudo, começando a secar imediatamente após a palavra dele, e secou de tudo quando eles passaram novamente na terça-feira em direção à cidade. Tá? É interessante que Jesus, da segunda-feira para a terça, ele pousou no povoado de Betânia, que ficava bem pertinho, bem encostadinho de Jerusalém. De Betânia dava até para ver Jerusalém. Tá? Começando aqui na terça-feira, diz que os discípulos ficaram admirados com o que aconteceu e Jesus então explicou tudo isso, esses pormenores a respeito da fé e do poder de Deus e daquilo que eles precisavam ter tendo fé, né? Então eu separei aqui para vocês Mateus 21, capítulo 21, versículo 20, como eles disseram, né? A figueira secou depressa, e Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Tá? A gente expôs isso já no vídeo anterior a respeito da importância da fé e da aplicação, das duas aplicações que essa passagem nos coloca. Uma aplicação a respeito do ensino da importância da fé e do poder de Deus, e essa passagem funciona quase que como se fosse uma parábola em relação ao futuro de Israel, de por que Deus não encontrou fruto no povo de Israel, como também então por isso o povo de Israel iria se secar. Tá? A partir disso então, ele estando no templo e acontecendo tudo aquilo, os fariseus, a elite religiosa começou a questionar a autoridade de Jesus, começaram a tentar colocar ele da parede, e Jesus não se defende, não, claro que não, mas ele começa a denunciar a falta de coerência da elite religiosa, dos líderes judeus, e é claro, em todos os argumentos que eles colocaram contra Jesus, logicamente nós vemos aqui pelos textos bíblicos que eles foram derrotados no seu debate. Tá? A intenção de Jesus não era debater com eles pelo debater por debater, era apenas demonstrar a autoridade que ele possuía frente a essa autoridade secular, humana e pecadora deles. Tá? E aí Jesus começa a falar parábolas, começa a ditar diversas parábolas, como dos lavradores maus, a festa de casamento. Essa terça-feira foi longa, tá? Ela vai até desde de Mateus 21, 20 até Mateus 25, 46. Foi um dia de extensos discursos, disputas e discursos, uma mescla entre as disputas entre os fariseus e os ensinos de Jesus. Tá? A partir do capítulo, no capítulo 23, ele faz uma denúncia direta, um ataque direto aos mestres da lei, os fariseus, e ocasiona aí o aumento da indignação e do ódio deles a Jesus. O ódio que já se estendia de muito tempo atrás, mas nesses dias Jesus os atacou diretamente. Tá? Ele chama eles de religiosos inúteis, condena o fingimento deles, fala
os chama de hipócritas, né? O hipócrita que finge ser o que não é, e tudo diretamente. Jesus não mandava recado, né? Perante toda a multidão, perante o templo, e toda aquela situação difícil de tensão. Naquele momento Jesus dá todos esses ensinamentos, e as pessoas são obrigadas a ficar ouvindo aquilo, né? Então nós podemos imaginar o ódio da elite religiosa e política do país com esse homem falando dessa maneira. E por quê? Mas por que eles não prenderam Jesus? Porque aquele era o momento de Deus, era o momento que era necessário ele estar lá falando aquilo, e era necessário eles estarem lá. Creio eu que foi uma operação também de Deus naquele momento, fazendo as pessoas obrigatoriamente terem que ouvir, mesmo aqueles que eram contra ele. Tá? A partir do capítulo 24, tá? Quando Jesus sai do pátio do templo, está indo embora, os seus discípulos começam a indagá-lo, a mostrar, melhor dizendo, a respeito do templo, mostrando, admirando a enorme construção desse templo, que era o templo feito por Herodes. Já fazia décadas que esse templo havia sido feito, e na verdade ainda estava em construção, não estava todo acabado, tá? E isso foi no final do dia, e de repente Jesus vira para eles e começa a dizer que esse templo, na verdade, não ficaria, como nós conhecemos a palavra, né? Não ficaria pedra sobre pedra, tá? E aí eles começam a indagá-lo: mas quando será isso? Como vai ser? Que sinais acontecerão da sua vinda? E Jesus começa isso na terça-feira, num discurso então agora mais centrado aos discípulos, porque ele não estava mais no pátio do templo, no templo para as multidões, agora foi apenas aos discípulos. Ele começou a falar a respeito dos dias finais, em que ele compara a destruição de Jerusalém com a volta dele no final dos tempos da história. Ele faz uma correlação entre os eventos, tá? E ele fala de novo da figueira, né? Ele fala que nós precisamos estar atentos às mudanças de estações, que dá para perceber pela folhagem da figueira e dos seus frutos que ela apresenta em determinadas épocas. Então nós temos como saber a época de alguns acontecimentos na história, principalmente da proximidade do fim da história humana. Tá? E Jesus ensina outras parábolas, e ele continua dizendo, eu imagino que ele proferiu esses estudos, esses ensinos, enquanto ele andava com os seus discípulos, saindo do templo, saindo da cidade e indo repousar. E são discursos extensos que são colocados nos sinóticos. Tá? João já silencia a respeito desses ensinamentos escatológicos de Jesus. Tá? Esses ensinamentos João silencia. Eles estão mais então em Mateus, Marcos e Lucas. Tá? E tudo isso foi nesse dia tão cheio, tão cheio de atividades, de tensões, que foi a terça-feira. A terça-feira, o dia tenso e cheio de atividades e de ensinos de Jesus. Deus abençoe e nos faça sempre meditar a respeito do seguinte: estamos já vivendo os finais dos tempos, e a figueira, que é a história humana, e os ensinos de Jesus nos mostram como estamos próximos dos dias do fim. Deus abençoe a cada um.